Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo do comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para todos os enfermos, peço para os idosos, vibrações positivas para os idosos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz, para todos os países do planeta Terra. Paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o universo, paz para a Rússia e Ucrânia, paz no coração do presidente Lula, paz no coração do presidente Trump, que ele amoleça o coração dele, em relação a essas guerras contra o Irã, Israel também, contra o Irã e contra o Líbano, e peço paz ali para o Oriente Médio. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho, mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet. Lá que tem vídeos falando sobre o livro, Então vamos estudar. Vou contar algo que Bezerra de Menezes pediu aos mentores permissão para revelar 3 vezes antes de recebê-la. 2 vezes foi negado. Na terceira, os mentores disseram sim, mas com uma condição: que a mensagem chegasse com tempo suficiente para que as pessoas pudessem agir antes do dia. O dia é 14 de maio de 2026. E o que vai acontecer nesse dia nunca aconteceu antes na história da humanidade em escala global. Cada ser humano vivo na face da Terra, sem exceção de idioma, de religião, de país, de idade, de crença ou descrença, vai perceber ao mesmo tempo, no mesmo instante, algo que só pode ser descrito como um som. Não um som qualquer, não um barulho. Algo que vai ressoar dentro de cada pessoa como se o próprio universo tivesse tomado fôlego e falado uma única sílaba que atravessa osso, carne, mente e alma simultaneamente. E nesse instante, que durará entre alguns segundos e alguns minutos dependendo da condição espiritual de cada um, a humanidade inteira saberá, com certeza que dispensa argumento, que existe algo infinitamente maior do que ela. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é o que vai estar acontecendo dentro de você quando acontecer. E essa questão, filhos, é a diferença entre tudo e nada. Bezerra de Menezes carrega esta revelação com o peso de quem sabe que será ridicularizado por muitos, ignorado por outros e compreendido por poucos. Mas
Mas ele aceitou esse peso porque os mentores lhe mostraram o que acontece com quem é pego desprevenido pelo som. E o que ele viu o convenceu de que o risco de ser ridicularizado é infinitamente menor do que o risco de não avisar. Se vocês estão ouvindo isso e algo dentro de vocês, algo que não é a razão, algo mais antigo e mais profundo que a razão, está dizendo presta atenção, então deixem agora nome e cidade nos comentários. Esse gesto não é para mim, não é para o canal, é para vocês mesmos. É marco pessoal de que ouviram, de que foram avisados, de que tiveram tempo. Inscreva-se no canal Espiritismo e Fé. Like, sininho. E guardem este vídeo como quem guarda mapa de rota de emergência, porque entre agora e 14 de maio, vocês vão precisar voltar aqui mais de uma vez. Ouçam agora. Com tudo que tem, sou Bezerra de Menezes. Vou pedir que façam algo antes de eu começar a explicar. Fechem os olhos por 3 segundos, apenas 3. E nesse intervalo, percebam o silêncio que existe por trás de todos os sons ao redor de vocês. O silêncio que está debaixo do barulho do trânsito, debaixo da música, debaixo da voz do vizinho, debaixo do zumbido do eletrodoméstico. Há um silêncio de fundo que está sempre ali e que vocês nunca notam porque nunca param para escutar. Perceberam? Mesmo que por um fragmento de instante. Esse silêncio de fundo é o que os mentores chamam de frequência base do plano material. É o som do próprio tecido da realidade existindo. E é nessa frequência base que no dia 14 de maio algo vai acontecer que mudará para sempre a relação da humanidade com a ideia de Deus. Vou explicar o que os mentores me mostraram com a maior precisão que consigo, sabendo que a experiência em si ultrapassa a capacidade das palavras. No dia 14 de maio de 2026, a frequência base do plano material será tocada, não alterada, não substituída, não destruída. Tocada, como corda de instrumento que alguém dedilha. Essa corda está ali desde que o universo existe, vibrando em silêncio tão profundo que nenhum ouvido humano jamais a percebeu conscientemente. Ela é o que sustenta a estrutura da realidade física, o pano de fundo sobre o qual tudo que existe é pintado. E no dia 14 de maio, pela primeira vez na história consciente da humanidade, essa corda será tocada de forma que sua vibração se tornará perceptível a cada consciência encarnada no planeta. O resultado será algo que cada pessoa experimentará internamente como som. Não som que entra pelos ouvidos. Os ouvidos físicos não vão captar nada que microfones possam gravar. Será a percepção direta pela consciência de uma vibração que está em frequência abaixo do que o aparelho auditivo humano alcança, mas que a alma, que opera em espectro incomparavelmente mais amplo que o corpo, capta com clareza total. Alguns perceberão como nota grave e contínua que parece vir de dentro do próprio peito. Outros como vibração que ressoa nos ossos, como se o esqueleto inteiro tivesse se tornado caixa de ressonância para algo imenso. Outros como pressão nos ouvidos, seguida de sensação de que o silêncio ao redor ficou mais denso, mais presente, mais vivo do que jamais pareceu. Crianças pequenas que ainda não construíram filtros mentais que bloqueiam percepções não classificáveis podem reagir com choro súbito ou, ao contrário, com quietude profunda que surpreenderá os pais. Animais reagirão de formas que confirmarão que o fenômeno é real e não imaginação coletiva. A duração da percepção variará de pessoa para pessoa. Para alguns, serão segundos. Para outros, minutos. Os mentores me revelaram que a duração está diretamente ligada ao estado espiritual do receptor. Quanto mais profunda a conexão da pessoa com dimensões espirituais da existência,
mais tempo a percepção será sustentada. Não porque Deus privilegie uns sobre outros, mas porque a capacidade de perceber vibração dessa natureza depende de receptores internos que a prática espiritual desenvolve, assim como capacidade de ouvir nuances musicais depende de treinamento que nem todos possuem. Mas o ponto essencial, o ponto que não pode ser perdido em meio aos detalhes da descrição, é este: todos vão perceber. Todos. O ateu mais convicto, o materialista mais endurecido, o cínico mais blindado. Ninguém ficará de fora. A vibração não pede permissão para ser percebida. Ela simplesmente é, e a consciência humana, por mais que tenha sido treinada para rejeitar o transcendente, não possui mecanismo capaz de bloquear percepção nessa frequência. É como tentar não sentir o chão debaixo dos pés. O corpo pode fingir, a mente pode racionalizar, mas a percepção é involuntária e inegável. Agora preciso explicar o significado espiritual desse evento, porque o som em si é apenas o veículo. O que ele carrega é o que realmente importa. Os mentores me revelaram que a história espiritual da humanidade opera em eras que se sucedem segundo ritmos que os planos superiores administram. Cada era tem uma característica dominante que determina como a relação entre Deus e a humanidade se manifesta naquele período. A era que está se encerrando e que se encerra formalmente no dia 14 de maio com o som, é o que os mentores chamam de Era da Misericórdia. A era que se inicia imediatamente após é o que chamam de Era da Justiça. Preciso ser extremamente cuidadoso com essas palavras, porque elas carregam conotações que podem distorcer o significado real. A transição entre misericórdia Vamos entender, né? Então, o que vai acontecer dia 14 de maio, né, agora em 2026, é o seguinte: é uma mudança de era, né? Essa informação é importante. E que todo ser humano vai sentir essa mudança de era. Essa informação é trazida por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes trouxe através de seus mentores, né? A gente vai fazer aquele contato com Deus, que Deus vai fazer essa mudança no planeta, né? Então, vai sair a era da misericórdia e vai entrar a era da justiça, né? Inclusive, o Bezerra de Menezes, ele pede pra gente, antes do dia 14, se a gente tem alguma divergência com alguém, a gente perdoar esse alguém, né? Se alguém nos ofendeu, não fez alguma coisa de ruim pra gente, fazer uma prece para perdoar, né, aquela pessoa. Só que eu só vou entrar nesse contexto aqui de perdão, que as pessoas interpretam o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré no perdão. Quando ele entra no perdão, porque o perdão ele bem esclarecido, ele vem do que? Numa divergência entre Mateus e Pedro, né? Que o Pedro ofendia Mateus, Mateus fala lá com Jesus, e Jesus fala, Mateus quem começou primeiro, aí Mateus fala que foi ele, né? Então, né? E aí Mateus pede desculpa ao Pedro, o Pedro não entende porque está pedindo desculpa, né, na hora. Aí depois ele explica, olha, eu era cobrador de impostos e cobrei imposto seu e da sua esposa que não deveria cobrar. E aí o Pedro fica uma fera. E depois Pedro volta a falar com o Mestre Jesus de Nazaré, né, que aí entra que se nós temos que perdoar até 7 vezes. Aí Jesus fala, temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa.
Aí no outro dia o Pedro vai lá, abraça o Mateus e pede perdão também, né? Então Bezerra de Menezes pede pra gente, se temos alguma divergência, perdoar. Mas o perdão, ele não tem que ser com comunhão, por isso que as pessoas interpretam de forma errada o perdão do Evangelho. Jesus, ele não disse que nós temos que perdoar com comunhão, é óbvio. Se você puder fazer comunhão com aquela pessoa, você vai e faz, porque tem pessoas que por mais que você perdoe ela e você quer fazer essa comunhão com ela, ela não aceita essa comunhão, ela começa a viver a vida como ela vivia antes, aprontando. Então não tem como você fazer comunhão com aquela pessoa, né? Mas perdoar, você pode fazer prece, pedir se você fez alguma coisa para ela errada, pedir perdão também na prece, perdoá-la, né? Então você pode fazer tudo isso. Então como nós vamos entrar na era da justiça, né, e vamos sair na era da misericórdia, ele também explica o que acontece com a era da misericórdia. A era da misericórdia, ela assim, então eu aprontei alguma coisa hoje com a pessoa, né, e uma causa, né, a gente vive numa causa e efeito. O efeito não é de imediato, o efeito não sei quando vai ser esse efeito, porque a misericórdia, ela é muito lenta para fazer isso. Por isso que é misericórdia. A justiça não, a justiça é hábil, né? Para fazer justiça. Então, se a pessoa fez alguma coisa errada, agora vai ser cobrado rapidamente. Por quê? Nós vamos entrar em 2057 no ciclo de regeneração. E no ciclo de regeneração, os pecados, né, praticados no ciclo de prova e expiação que nós vivemos, não pode ser praticado, né? Então tem que ser corrigido. Então Deus já está nos colocando, vai nos dar uma nova era, e todos os seres humanos vão sentir essa mudança, né? Eu não sei de quanto tempo foi a era da misericórdia, e quanto tempo vai ser a era da justiça, né? Então, nesse contexto, mas isso não quer dizer que a pessoa não deixe de ser misericordioso ao seu próximo, não, ele vai continuar sendo misericordioso, mas só que vai prevalecer, vai sair a justiça da misericórdia, que é a misericórdia que é cobrado, né, numa causa e efeito, e vai entrar só a justiça, né? Então, quanto mais a gente já entra perdoando as pessoas, né, e pedindo perdão, é melhor para a gente quando a gente entra na era da justiça, né? Então, Bezerra de Menezes também, ele pede para a gente, no dia 14, para a gente ficar em preces, né? Prece dentro de casa, prece no lar, porque não sabe a que horas que vai chegar isso. Vai ser questão de minutos, né? E quem tem uma sensibilidade maior, no caso de uma moral mais elevada, vai sentir mais tempo, né? Essa vibração dentro do seu corpo, que cada um vai sentir isso, né? Então, ele pede para as pessoas ficarem em prece na sua residência, no trabalho, né? Fazer prece, uma prece curta, você não precisa fazer prece toda, uma prece longa, né? E dizer que que entende, né, e que aceita isso por Deus, né, ficar sempre nesse pensamento também, né, prece curta, né, agradeço a Deus por mais uma nova era, né, de uma virtude muito importante, pronto, acabou, né? Isso é uma prece silenciosa, né, onde que ele esteja, quer ficar fazendo isso toda hora, né? De meia hora, para que quando ela chegar, ela vai chegar em cima daquela vibração da prece, né? Na pessoa. E aí, a pessoa não precisa, para pedir perdão e perdoar, tem que procurar a pessoa, não. Então, a partir de hoje, se uma pessoa me faz mal ou me fez mal, eu não gostei, eu fazer uma prece para essa pessoa e perdoá-la, né?
Porque eu não tenho preciso fazer comunhão com ela, porque eu não vou conseguir fazer comunhão com ela. Então perdoar, pronto, acabou, né? E pedir perdão se a pessoa fez, ou para ela ou para outra pessoa, se ela causou, ela fez algum prejuízo, né? Pedir perdão, acabou, né? E pronto, acabou, viver a vida aí em prece, né? Agora que vai entrar a era da justiça, não da misericórdia. Então, poucas penas vão ter, né? Para a gente entender até isso melhor, né? Não houve tanta misericórdia, né, com as pessoas que tentaram dar um golpe no Brasil, né? Então, teve mais justiça, é isso que eu estou querendo colocar. Então já tem uma vibração, mas ela entra em vigor mesmo a partir do dia 14 de maio. Então, dia 14 de maio, vamos vibrar com essa vibração da justiça, né? E a misericórdia também vai continuar no nosso coração também, né? De ficar vibrando, né? Então é isso. Então era essa informação que eu queria passar, né, para os irmãos e as irmãs sobre o dia 14 de maio, né? A mudança da nova era. Então, não tenho mais nada para falar, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo dele foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam precisando dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.